Bom dia, bem-vindos ao Jornal do Almoço desta quarta-feira. Muito obrigada pela tua companhia, pela tua audiência e principalmente pelo teu carinho todos os dias. Janeiro começou com um encargo a mais para as empresas. Em dezembro, terminou a validade da medida provisória que permitia suspensão e redução de jornada de trabalho com parte do salário do trabalhador pago pelo governo federal. Qual o impacto para as empresas? Isso coloca em risco a manutenção dos empregos? Pois os nossos repórteres foram investigar. Você vai ver também aqui no JA, não tem como passar o verão sem ar-condicionado, mas você já viu a conta da luz. A boa notícia é que a bandeira tarifária passou para amarela, o que baixa um pouquinho o valor da conta. Um reforço na segurança. 45 cidades gaúchas começam a receber hoje os primeiros carros semi-blindados da história da Polícia Civil Gaúcha. Viaturas com uma espécie de escudo que protege contra tiros de armas e pistolas. E a gente vai contar uma história de 230 milhões de anos. Este pequeno réptil andava por essa região antes dos dinossauros. Um fóssil foi encontrado na região central e acaba de virar capa de uma das maiores revistas científicas do mundo. Uma pesquisa gaúcha que ajuda a recontar a história dos primeiros dinossauros voadores. E voltando para os dias de hoje, nós vamos falar de uma preocupação de todos os gaúchos, de todos os brasileiros. Quando vai acontecer a vacinação contra a Covid-19? Qual a vacina mais eficaz? Qual vacina deveria ser usada aqui no estado? É um assunto que até agora traz mais dúvidas que respostas. E por isso nós vamos conversar ao vivo com uma especialista no assunto. Quer também fazer alguma pergunta? Manda pelo nosso WhatsApp. Manda também uma foto, uma mensagem para a gente mostrar aqui no JA. O Jornal do Almoço está começando. (6 de janeiro, hoje é dia de Reis, dia em que tradicionalmente são desmontadas as decorações de Natal, que nós montamos lá por novembro, dezembro. A árvore aqui do nosso estúdio tão linda também vai ser desmontada. Mas a nossa campanha do Natal do Bem segue até o fim de janeiro. Como nós tivemos eleições ano passado, a campanha começou um pouquinho mais tarde, mas todo mundo já chegou junto e nós arrecadamos até hoje 215 toneladas de alimentos. Isso equivale a mais de 710 mil refeições. E aqui a gente faz questão também de mostrar mensagens de quem nos ajudou a chegar nesse número, como, por exemplo, a Andressa Dalmonte, de Caxias do Sul. E ela deixou a mensagem que nesse ano de 2021 o espírito de humanidade e solidariedade estejam em nossos corações com muita harmonia, saúde e paz. A Bárbara Elis de Paula, que é de Pelotas, escreveu o seguinte: seguimos acreditando em dias melhores. Respeito, empatia, igualdade. Que 2021 seja de muito amor, saúde e luz. E eu trago aqui também a mensagem da Rejane Maria Pereira, que é de Porto Alegre. Vamos acreditar. 2021 será um ano de muitas expectativas. Vamos nos unir para o bem todos os dias. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigada pelas doações. Nossa campanha do Natal do Bem segue até o fim de janeiro. E se você também quiser doar, quiser deixar a sua mensagem, presta atenção aqui. Esse ano é tudo online, mas é muito, muito fácil. É só você entrar lá no site do Banco de Alimentos, escolher aquilo que você quer e a quantidade do que você quer doar, como se você estivesse fazendo compras online. E depois vai lá e finaliza. A mensagem para a gente ler aqui, você deixa nesse espaço aí. Para acessar, entra no G1RS, por esse código que está aparecendo na tela, mas não deixa de participar. Vem com a gente para o Natal do Bem. E esse nosso Natal do Bem também está bastante musical, né? Esse ano teve essa grande novidade, uma música especial, um tema para o Natal do Bem. Aliás, é uma música que fica na cabeça. Você já aprendeu? Então escuta aí de novo e chega junto com a gente para somar. É Natal, apesar de tudo mais. Dias de amor, dias de paz. Não foi fácil e não está, mas a gente sabe isso vai passar.
chega junto pra somar, só vem pro Natal do bem, Natal do bem, eu quero te encontrar também, Natal do bem. É Natal apesar do que mudou, tudo tá diferente, mas gente ainda precisa de gente, então o amor eu sei não vai mudar e o nosso jeito de se abraçar é chega junto pra somar, só vem pro Natal do bem, Natal do bem, eu quero te encontrar também, Natal do bem, eu quero te encontrar também. É legal demais, né? Aqui a gente escuta a música, sai todo mundo cantando. Mas vamos seguir com essa energia, né? A gente vai continuar esse início do Jornal do Almoço com um bom astral, com boas notícias. Tem um setor da economia que foi bastante afetado pelo coronavírus, mas está voltando a contratar. E as vagas são para um frigorífico em Lajeado, no Vale do Taquari. São mais de 120 vagas abertas. Isso quer dizer, então, Maiara Medina, ano novo, emprego novo? Bom dia. Bom dia para ti, Dani. Bom dia para todo mundo. Tomara que sim, né, Dani? E sabe o que é o melhor e que eu já quero começar falando para todo mundo? Não precisa de experiência para nenhuma dessas vagas, para essas mais de 120 vagas. Bom, como você falou em retomada, né, Dani? Por conta de um aumento na demanda de produção. Então, a unidade da BRF de Lajeado está procurando candidatos para preencher essas mais de 120 vagas. Essas vagas que são abertas agora representam essa retomada para um setor que sofreu bastante aí com os casos de coronavírus, né? Para achar todo esse pessoal, a empresa organizou uma espécie de dia D de seleção. Hoje dá para participar até às 2 horas da tarde e amanhã das 8 horas da manhã até às 2 da tarde. São vagas para produção, para manutenção. Hoje de manhã, inclusive, cerca de 100 pessoas já compareceram no local de seleção e a gente compartilha contigo agora a expectativa de algumas delas. Olha só. Eu quero ter um serviço fixo, né? Porque como 2020 foi complicado e 2021 quero me adaptar a ter um serviço garantido, né? A pandemia já fez eu perder o emprego por causa que eu cuidava de idoso, né? Estou muito confiante que eu volte a trabalhar de novo. Cheguei alegre, cheguei feliz e estou saindo feliz também. Vai conseguir esse emprego? Vou conseguir. Que expectativa boa, né? Bom, para quem tiver interesse, é só ir então até a rua Carlos Expor Filho, número 2383. Esse endereço fica ali bem pertinho da unidade da BRF de Lajeado. É preciso levar, gente, RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço. Tem vaga também para pessoas com deficiência e é tudo para contratação imediata, viu? É importante a gente lembrar também, Dani, que os cuidados sanitários precisam continuar sendo tomados, né? Então as pessoas durante toda a seleção devem permanecer de máscara e também manter o distanciamento de pelo menos 2 metros entre um candidato e outro. E a gente só pode acabar essa nossa participação desejando uma ótima sorte para todo mundo e que seja mesmo de ano novo e de trabalho novo e de confiança renovada, né, Dani? Tomara, Maiara. Boa sorte aí para todo mundo. Obrigada. Uma boa quarta-feira para todos vocês aí na região dos vales. Vamos saber se a previsão do tempo também nos reserva boas notícias, porque a quarta-feira ela tá, né, tempo fechado, cara assim, feia. Cara feia. Onde não choveu, deve chover agora de tarde, né, Marco? Conta um pouquinho pra gente do porquê dessa instabilidade e quando volta o sol. Vamos lá, então. Boa tarde para ti, Dani, para quem está em casa. Vamos começar dizendo que tempo firme mesmo a gente vai ter a partir do final de semana até início da semana que vem. Até lá, é calor e algumas pancadas de chuva.
Então veja só no meu mapa aqui que eu separei para vocês verem como chove hoje. Deve chover mais aqui, ó, pegando a serra e o norte, onde passa de 20 milímetros. No restante do estado, a chuva hoje é de menor volume. Então a gente vai espiar ao vivo agora uma dessas cidades onde já choveu bastante hoje. Vamos colocar no ar aí a cidade de Vacaria. Olha só, nuvens carregadas por lá. Já choveu mais de 20 milímetros na cidade e deve chover um pouco mais agora à tarde. Nesse momento, 23 graus em Vacaria. E agora eu vou explicar para vocês por que tem tantas nuvens no céu como aqui em Vacaria. Olha só, porque essas nuvens estão sendo geradas por esse sistema de baixa pressão. E ele está se afastando do Rio Grande do Sul. Então, conforme o tempo for passando, as nuvens vão diminuir e a chuva também vai diminuir. E as temperaturas, veja agora no nosso mapa, as temperaturas elas ficam altas, embora a gente tenha tantas nuvens no céu. 34 graus em Santa Maria, 36 no Alegrete, na Serra que não sobe tanto não, para nos 26 aqui em Caxias. Em Porto Alegre hoje ainda 30 graus, a mesma temperatura de Bagé e em Pelotas 27 graus. Pois é, um calorão, né? Agora, vamos combinar, né, Marco? Para quem está na praia, não existe tempo ruim, né? Porque é janeiro, é verão, o pessoal tá de férias. Jamais, de férias não existe tempo ruim nunca, gente. Então vamos botar a central de verão por aqui, porque é o seguinte, hoje na praia pode chover, tá? Inclusive de manhã o tempo estava bem fechado, mas quem tá por lá e vai mostrar pra gente agora como tá a situação é a Natália King. Eu sei que ela tá entre duas cidades, eu vou tentar apertar juntinho aqui, ó, em Bé e Tramandaí. Aí, ó, Natália King, tudo certinho. Conta pra gente aí o que tu já tá encontrando. E tu tá num ponto que é bem conhecido aí dessas duas cidades, essa ponte de Giuseppe Garibaldi, é isso? Oi, Marco, Dani, boa tarde a todos. Tu tá muito chique, né? Com essa central aí da praia, tudo tecnológico, muito bom, hein? Pois é, gente, chegamos agora há pouco aqui no Litoral Norte, estamos em Tramandaí, eu, Guto Teixeira, Edmundo Fernandes, vamos ficar com vocês pelos próximos 15 dias aqui na cobertura de verão. Eu vou dizer pra vocês que aqui não tem tempo ruim mesmo, tá? A gente tava viajando, vindo pra cá, tava nublado, aquela expectativa de chuva, mas chegamos aqui em Tramandaí, tem nuvem no céu, mas, gente, tá quente e quando o sol vem, ele tá vindo cada vez mais, tá queimando, viu? E a gente costuma sempre mostrar o pessoal na beira da praia, mostrar o movimento nas estradas, mas agora, como tu falaste, vou pedir pro Guto mostrar para vocês a ponte Giuseppe Garibaldi, que é uma ponte muito importante aqui do Litoral Norte, porque liga a praia de Tramandaí à praia de Imbé. Como vocês estão vendo, ó, pescadores, é um ponto tradicional de pesca, aqui desse lado é permitido, e essa, gente, é a única ligação entre esses dois municípios, essas duas praias. Agora o movimento até que está tranquilo, mas pensa aí num fim de semana de calor ou então nas festas de fim de ano, fica um congestionamento enorme. Por isso que há pelo menos 20 anos a reivindicação aqui dessas comunidades é a obra da nova ponte. E tem novidades, viu? A Prefeitura de Imbé já recebeu aí um primeiro recurso de mais de R$380 mil para essa primeira fase, que é o plano de funcionalidade aqui da praia, né? Aliás, da estrada nova, né, dessa ponte nova. E esse valor ele vai ser usado, então, no contrato que já foi feito, licitação com uma empresa, para essa primeira etapa, tá, gente? O valor total da obra deve ser aí em torno de R$2.700.000. O contrato entre as prefeituras e a União foi feito, assinado em 2018, e essa reivindicação, a gente sabe, é muito importante. Existem aí 3 traçados, pelo menos. Pode ser ali ligando algumas avenidas um pouquinho menor, que vai ser um pouquinho mais barato, um trajeto maior, e um deles ligando as avenidas beira-mar, e aí seria um caminho bem mais turístico, né? A gente sabe que a reivindicação é importante e essa ponte super tradicional. Dani, Marco, olha só, eu volto no fim do jornal, mas eu quero que vocês escolham o nosso destino. Onde vocês preferem? Na beira da praia, já que tá um solaço, ou aqui no comércio, mostrando a movimentação na hora do almoço? Tô por vocês. O que vocês acham? Onde será, Dani? Olha, eu prefiro sempre ver o mar. O meu voto é pra beira da praia, o teu, Marco. Se eu estou na praia e sai um pouquinho de sol assim, eu já tô correndo pra areia. Então, Natália já sabe, hein? É pé na areia, pé no mar, pra contar pra gente depois como tá por aí, tá bom? Pode deixar. Até mais, então. Pode deixar. Eu vou pra praia até na chuva, então tá bom. Todos nós. Valeu, até já, Natália. Mas já adianta um pouquinho pra gente, Marco. Amanhã melhora o tempo lá na praia? Então, olha só. Eu peguei aqui algumas cidades que tem mar. Ó, caso de Santa Vitória do Palmar, lá com Hermenegildo, também com a Barra do Chuí. Cidreira, Capão da Canoa e Torres. Pra amanhã tá marcando aqui ó, um pouquinho de chuva. Agora, amigo telespectador, olha só, é 2 milímetros, 1 milímetro, isso é quase nada de chuva. É aquilo que a Natália mostrou agora. O tempo fica um pouquinho nublado, cai umas gotinhas, depois já abre. Então dá sim para aproveitar a praia, porque as temperaturas, inclusive, vão estar altas em Capão da Canoa 29 e em Torres 28 graus. Com relação a todo o estado, amanhã a gente tem aqui ó, os ícones, a gente vai ter chuva
em toda essa parte aqui do estado para amanhã. Já que na fronteira com o Uruguai, no sul do estado, se aparecer chuva vai ser muito, muito raro. Então aqui nem deve chover amanhã não. Com relação aos volumes, então, para a gente ver que mesmo onde vai chover muito pouco. 3 milímetros região metropolitana, pegando parte do litoral, 2 milímetros Serra e Norte. Ou seja, amanhã a gente vai ter uma condição de chuva, né? Onde ela aparecer, é uma chuva muito passageira. É isso por enquanto, porque daqui a pouco eu estou de volta com mais informações do tempo, detalhes, curiosidades, então espera aí. Te esperamos sem dúvida. Até já, Marco. Até mais. Marco Matos dá uma saidinha. Quem vai chegando por aqui é a Patrícia Porciúncula, direto lá de Pelotas, porque o presidente Jair Bolsonaro nomeou a reitora que vai ficar à frente da Universidade Federal de Pelotas até 2024. E tem um detalhe importante, né, Patrícia? A reitora nomeada, ela não foi a escolha do Conselho Universitário que enviou aquela lista lá para o governo federal, né? Boa tarde. Oi, Dani. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, essa lista tríplice era encabeçada pelo candidato vencedor das eleições à reitoria da Universidade Federal de Pelotas, o professor Paulo Roberto Ferreira Júnior. Mas, então, o presidente Jair Bolsonaro acabou escolhendo a professora Isabela Fernandes Andrade, segunda mais votada na lista tríplice. A publicação no Diário Oficial da União aconteceu na noite de ontem. Isabela é formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Católica de Pelotas, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina e desde 2013 é professora da UFPEL. Atualmente ocupa o cargo de diretora do Centro de Engenharias da Universidade. A reitora nomeada interrompe uma tradição de sempre ser nomeado na instituição o primeiro colocado da lista tríplice. Isabela Andrade fazia parte da chapa que venceu as eleições para a reitoria da universidade, então a chapa do professor Paulo Ferreira. O Conselho Universitário responsável por enviar a lista tríplice escolheu apenas integrantes dessa chapa vencedora. Após a publicação do presidente Jair Bolsonaro, a gestão atual da universidade e a chapa eleita se manifestaram em repúdio à não nomeação do professor Paulo Ferreira. A nota diz que respeitar a vontade da comunidade é um pressuposto básico da democracia e que ao longo dos próximos dias a UFPEL fará de tudo nos campos jurídico e político para reverter a decisão da presidência. Lembrando que em setembro, Carlos André Bulhões tomou posse como reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor ficou em terceiro lugar na consulta à comunidade acadêmica e também na lista tríplice e foi nomeado pelo presidente da República como reitor da instituição. Procuramos o Ministério da Educação para falar sobre esse repúdio feito pela UFPEL, mas até o momento a gente não recebeu retorno. Dani. Obrigada, Patrícia, pelas informações. Uma boa quarta-feira para todos vocês aí na região sul e até amanhã. E depois do intervalo aqui no JA tem uma boa notícia para o estado e para a capital dos gaúchos. A Orla do Guaíba deverá ganhar mais uma atração ainda no primeiro semestre deste ano. E a reforma já está bem adiantada. A gente vai contar tudo em 2 minutinhos. E ainda hoje também, o animal que viveu nessa parte do mundo, aqui no Rio Grande do Sul, há mais de 230 milhões de anos e que acaba de ganhar fama internacional. Nós já voltamos. Estamos de volta para falar que Porto Alegre deve ganhar mais uma atração à beira do Guaíba ainda neste semestre. O governo assinou ontem o contrato para obras no cais Embarcadeiro, que fica pertinho da usina do gasômetro. E a reforma já está bem avançada. A reportagem é do Jefferson Ajeitos. Este cartão postal de Porto Alegre, que vive junto ao Guaíba, está ganhando cara nova. Um dos armazéns do porto passa por uma grande reforma. É este da ponta esquerda do seu vídeo. Prédio histórico de mais de 100 anos. Durante décadas, armazenou toneladas de produtos que chegavam na capital ou daqui saíam pelo Guaíba para outros cantos do mundo. O local fica bem perto da usina do gasômetro. Dentro do prédio vai funcionar um cinema 3D com um museu virtual. Haverá projeções nas paredes, no teto e no piso. Do lado de fora, no quintal, operários constroem uma praça de alimentação com 8 lanchonetes. Ela deve ficar assim depois de pronta. Tudo é feito em containers. O cais também vai ter estacionamento com 700 vagas e espaço para as crianças, que deve ficar assim. Esta é a visão geral do projeto, que promete ainda quadra de vôlei de areia e um parque náutico, estacionamento para lanchas e jet skis. Aqui vão funcionar 5 restaurantes. Os containers já foram colocados, mas o espaço ainda está em reformas. A ideia é colocar vidros em toda a lateral. O ambiente vai ser climatizado.
Já pensou vir para cá com a família e amigos curtir? A vista é privilegiada. E se você der sorte, quem sabe, ainda vai conseguir curtir um lindo pôr do sol. Tipo esse, registrado dias atrás, o espaço deve ficar assim à noite. Nessa terça-feira, o governo do estado assinou o contrato com a empresa responsável pela obra. Ela poderá explorar o cais por 5 anos e meio. No total, vão ser investidos 17 milhões de reais no empreendimento. E ao final do contrato, o estado vai herdar os investimentos feitos nas redes elétrica, de água e esgoto. É um investimento que não vai ser fácil buscar o retorno, porque são 5 anos e meio apenas. Isso aqui é um projeto temporário, é um projeto que vai ser uma espécie de showroom para todo o restante da revitalização. É que o governo pretende explorar toda a área do Cais Mauá. É um projeto antigo que travou quando o governo rompeu o contrato com outra empresa, que não executou as obras previstas. A empresa contratada agora para explorar um dos armazéns afirma que tudo vai começar a funcionar ainda no primeiro semestre de 2021. Então a gente está muito orgulhoso de ter participado de uma história que vai ser um marco aí na nossa cidade. Um anseio já de muito tempo da população de ter alguma coisa aqui na beira do rio e utilizando as docas aqui do antigo Cais Mauá. O governador Eduardo Leite anunciou também que nos próximos dias deve assinar contrato com o BNDES para a elaboração da modelagem de um projeto para toda a área do Cais Mauá. E eu vou direto aqui chamar o Túlio Milman para essa conversa, para saber a opinião dele sobre a revitalização do Cais Mauá. Oi, Túlio, boa tarde aí para ti. Tu achas que tem como se resolver num curto prazo? Oi, Dani. Não, curto prazo vai ser muito difícil. São duas coisas diferentes e complementares. Uma coisa é o embarcadeiro, é uma baita notícia para Porto Alegre. Olha, eu estou entusiasmado com o que vai acontecer ali. A gente está falando, para quem não é de Porto Alegre, mas conhece a cidade, daquele trechinho que fica do lado da usina do gasômetro, né? Do lado de lá tem a orla, que está revitalizada. Do lado de cá é o cais embarcadeiro, que é um pedacinho do Cais Mauá, que vai até a rodoviária. A gente está falando aí de 2,5 km, 3. Então, o que a gente está conseguindo agora? Arrumar o primeiro pedacinho, né? Foi difícil, foi confuso, teve pandemia, teve desistência, enfim, mas vai rolar. O grande desafio do governo Leite é a maioria da área, que termina ali na rodoviária e começa logo depois do cais embarcadeiro. Isso é um rolo que não tem fim, é um rolo de décadas, que não começou com o rompimento do contrato com a empresa, que foi feito pelo governo Leite em 2019. E, aliás, um movimento, na minha opinião, equivocado. A empresa queria fazer um acordo para sair numa boa. O governo achou que tinha que comprar uma briga que não precisava comprar e agora agravou a questão judicial, que envolve fundos de pensão municipal, investigação da Polícia Federal, sumiço de dinheiro, que não tem a ver com o governo Leite, são questões que têm a ver com 3, 4, 5 governos passados no Rio Grande do Sul e com fundos de pensão do Tocantins. É um rolo que não tem tamanho. Olha, o governador vai precisar de muita habilidade política para desfazer esse rolo e conseguir destravar essa área. Tomara que consiga, vai ser muito bom para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, mas eu prefiro agora, Dani, nesse momento, celebrar o embarcadeiro. Tá? Vai devolver um pedaço de Porto Alegre para os seus habitantes, vai devolver a convivência com Guaíba, vai ter um monte de opções de lazer, restaurantes, lojas, quadras de esporte, isso vai estar à disposição da população de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Esse pedaço vai ficar muito legal. O outro... Olha, tomara que meus filhos, talvez netos, consigam usufruir. E tomara que eu esteja errado e que aconteça antes do que eu estou prevendo. Beijos, abraços, até amanhã. Tomara que estejas errado, então, né? Também estou torcendo para que a gente possa curtir, né, o mais cedo possível. Valeu, Túlio. Um abração. Até amanhã. Agora dá uma olhada no que aconteceu nessa manhã no bairro Vila Jardim, aqui em Porto Alegre. Fios de eletricidade se prenderam a um caminhão e o veículo acabou derrubando 3 postes na esquina das ruas Aquiles Porto Alegre e Barão de Bagé. Ninguém ficou ferido e um carro que estava estacionado foi atingido. Segundo o motorista, ele não conhecia a região e errou a rua que ele queria entrar. 347 pontos ficaram sem luz, mas a CE informou que deverá terminar o serviço agora à tarde. Vamos seguir falando de futebol, porque essa quarta-feira marca a volta do futebol dupla Grenal. Hoje tem jogo do Grêmio pelo Brasileirão. Se bem que também ontem os tricolores estavam ligados lá no jogo do Palmeiras, né, Alice, que
Venceu, goleou pela Libertadores. É isso, exatamente, Dani. Tu viu? O Palmeiras meteu uma goleada de 3-0 para cima do River Plate, lá na Argentina, pelas semifinais da Libertadores. E os gremistas estão super interessados nesse jogo, porque o time paulista é o adversário do Grêmio na final da Copa do Brasil. A gente mostra aí para os tricolores como é que foi essa vitória do Verdão, mas antes... Vamos ao jogo de hoje, né? Vai voltar o Brasileirão, Grêmio e Bahia, 7h15 da noite na Arena. No GE a gente vai estar ao vivo lá e o Renato vai com os titulares, viu? Defendeu uma invencibilidade em casa que já dura 4 meses, 17 jogos somando as competições. E falando em muitos jogos, olha esse cara aí, Lucas Silva. Ele é o segundo jogador que mais atuou na temporada. Vai completar 50 jogos vestindo a camisa do Grêmio e vocês vão ver por que ele entende muito de Brasileirão e também entende muito de Copa do Brasil, ou seja, jogador importantíssimo aí para a sequência tricolor. Se o Lucas Silva vem sendo um cara importante para o Grêmio no Inter, a gente vai te apresentar mais do Caio Vidal. Há 2 anos, esse aí era o time em que ele jogava, lá em Fortaleza. O lateral estreou pelo Inter contra o América em Minas. Já esteve em 5 jogos, 2 como titular. Contra o Ceará, amanhã ele deve ser titular de novo e pode ajudar a quebrar uma escrita aí do Inter de não vencer lá em Fortaleza. Mas para o Caio também vai ser um retorno para casa. A gente conversou, inclusive, com o técnico dele, dos tempos daquele time que a gente mostrou lá no início, um time que era bancado por algumas farmácias da região. Uma história super curiosa aí que a gente vai contar para vocês no Globo Esporte, com essa rodada do Brasileirão que está chegando, que está voltando. A gente espera vocês depois do JA, Dani. Valeu, beijo, Alice. Até depois. Mais. E já estão chegando hoje em alguns municípios carros semi-blindados para a Polícia Civil. No total, são 41 cidades que vão receber essas viaturas. A Serra, por exemplo, vai ter 4 veículos e a gente vai direto para lá para saber da Luísa Larroca se já existe uma definição para onde vão esses carros. Boa tarde, Luísa. Oi, Dani, boa tarde para você e quem nos acompanha tem sim, viu? Além de Caxias, as cidades também de Cotiporã, São Francisco de Paula e Garibaldi aqui na Serra vão receber essas viaturas. A gente tem imagens para mostrar para vocês aí de ontem, então, quando essas viaturas foram entregues à corporação pelo governo do estado. Agora elas saíram então de Porto Alegre e foram aí para diversas regiões do estado. A proteção instalada nessas viaturas suporta aí disparos de todos os tipos de arma de mão, como pistola de 49 milímetros. Aqui em Caxias, o carro vai ser direcionado então para a Delegacia de Atendimento à Mulher. E tem mais, em Passo Fundo, outras 2 viaturas foram entregues hoje de manhã e na Delegacia Regional de Santa Rosa, outras 4. Além dessas viaturas entregues aqui na Serra, a previsão é que até o final deste semestre, outras 2 também venham aqui para a região, aí direcionadas para as cidades de Farroupilha e São Sebastião do Caí. Por isso nós conversamos então com o delegado regional que falou um pouquinho da importância, né? A primeira vez que carros como esses fazem parte da Corporação Gaúcha. Vamos ouvir. Nós não tínhamos ainda, a princípio do Rio Grande do Sul, não tinha viaturas sendo blindadas. São as primeiras viaturas e a primeira polícia do estado do Brasil, né, a viatura é semi-blindada, ela não é totalmente blindada, ou seja, em forma de escudo. Nós temos o para-brisa blindado, as portas laterais e os vidros laterais não tem. Então, o objetivo é uma prestação de serviço à comunidade, à sociedade, que seja melhor. E a segurança fundamental do servidor policial, porque muitas vezes encontramos situações de enfrentamento onde o delinquente, às vezes de forma amadora até, mas blindo os veículos que estão sendo utilizados já apreendidos em Caxias do Sul. Olha, o investimento total foi de cerca de 6.100.000 reais. Esse dinheiro veio, então, de uma emenda da bancada federal gaúcha com uma contrapartida, então, do governo do estado. Dani, eu volto contigo. Que bom, né, Luísa? Reforço na segurança é sempre uma ótima notícia, um bom trabalho a todos os policiais. Boa quarta-feira para vocês aí na Serra e até amanhã. Bom, mas agora a gente fala de um problema que os moradores da região das Ilhas, aqui de Porto Alegre, estão enfrentando desde novembro, há 2 meses.
Além dos já conhecidos problemas, como as enchentes, quem mora na Ilha do Pavão está sem um único posto de saúde. Ele está fechado e o atendimento médico é feito só alguns dias por semana. O posto existe há 20 anos, mas desde novembro está assim, de portas fechadas. Nós estamos precisando urgente do posto, porque era muito unido, muito bom. Nós ficamos sem posto, ninguém tem remédio. A maioria das pessoas idosas são muito doentes aqui. O atendimento aos 500 moradores da Ilha do Pavão é feito agora numa unidade móvel de saúde da prefeitura. Mas não são todos os dias da semana que ela vem ao bairro. Ia vir 2 dias na semana, ia vir segunda e sexta. Agora a gente já ficou sabendo que só vai vir na segunda. Cada vez diminui mais. Nesse período do verão, tem muitas doenças de pele, as crianças entram muito no rio, pegam muita doença e falta de protetor solar. Nós também temos um problema aqui de saúde pública, muitos cachorros, muita escabiose. E está muito difícil para nós. Se a unidade móvel não está, a alternativa para os moradores é ir até a unidade de saúde do bairro Navegantes. Só que fica longe e sai mais caro, porque é preciso pegar um ônibus. Na unidade móvel também não é feita a distribuição de medicamentos. Não resolveu para mim. Tem que pegar meu remédio da pressão, tem que correr atrás, né? Essas coisinhas que a gente precisa às vezes. Pegava remédio aqui, né? Consultava aqui, eu, meu esposo. Daí agora ficou muito ruim, porque veio o ônibus aí, mas não traz remédio pra gente. Daí a gente precisa do posto, né? Precisa de remédio, né? Segundo os moradores, o problema todo está na questão do aluguel desse prédio. É que esse prédio aqui ele foi construído por uma associação, ele não pertence à prefeitura. E aí os moradores nos contaram que haveria um impasse entre a prefeitura e essa associação no valor do aluguel. E aí todo mundo aqui da ilha está sem atendimento dentro do posto. As famílias, tem criança pequena, tem gestantes, tem idosos. Nós estamos pedindo que a prefeitura tome uma decisão. O posto lá tem uma estrutura muito boa do posto de saúde, só que até agora não temos nenhuma resposta. Nesta manhã, moradores se reuniram com representantes da prefeitura. A prefeitura disse que os responsáveis pela associação que decidiram terminar com a parceria e que o valor cobrado pelo aluguel é muito alto. Um novo local está sendo procurado na Ilha do Pavão para instalar o posto de saúde. Até lá, os atendimentos serão feitos de forma provisória na unidade móvel de saúde, que tem consultórios e sala de vacinação. Tem que abrir de novo. É certo, né? Todo mundo precisa, né? Nós somos em 5 ali na minha casa, tenho 2 netos ali, 3 netinhos. Precisa de remédio também, né? Como é que a gente vai sair? A prefeitura nos disse que, como a demanda diminuiu, o atendimento aos moradores com a unidade móvel de saúde passou a ser uma vez por semana e que os remédios precisam ser retirados na farmácia distrital do bairro Navegantes, que fica a 2 quilômetros dali. Donos de clínicas aqui do estado fazem parte de uma comitiva brasileira que foi para a Índia em busca da vacina contra o coronavírus. A gente vai te contar os detalhes no próximo bloco aqui do JA. A gente também vai falar ao vivo com uma especialista para tentar entender melhor sobre todas essas ofertas de vacina no mundo e a demora para a campanha aqui no Brasil. Nós já voltamos. Em 2021 começou com a boa notícia que a cobrança de energia elétrica vai diminuir. Nós estamos agora na bandeira amarela, segundo a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas quem tem ar-condicionado sabe que ele é o vilão da conta de luz. Olha aí o ar-condicionado bombando o dia inteiro no mercado da Sheila. E aí, quando chega a conta de luz, a gente leva aquele susto. Ela e o marido têm 2 mercados na Restinga, em Porto Alegre, e 4 aparelhos para dar conta do movimento e manter a qualidade dos produtos. O pessoal começou a se abastecer, se fazer rancho, né? E aí a gente teve uma queda, sim, no nosso movimento, no nosso faturamento. Mas os custos fixos se manteram, inclusive a energia elétrica. E você, já sentiu o peso no bolso? A última conta de luz veio bem cara, com bandeira vermelha no patamar 2, cobrança máxima. Por causa da pandemia, em maio, a Agência Nacional de Energia Elétrica determinou, através de um decreto, que a bandeira ficasse verde o ano inteiro, que significa uma cobrança bem menor. Mas no fim de 2020, a falta de chuva fez com que os valores subissem novamente. Isso acontece porque a bandeira tarifária ela foi criada por uma resolução da ANEEL, em função do nível de água nos reservatórios brasileiros, que é
primordialmente baseado no sistema hidrelétrico, né, de energia, de geração de energia. Então, essas bandeiras, elas visam basicamente reduzir o consumo através, né, de uma educação, né, mostrando que a energia está mais cara naquele momento onde o reservatório tem menos água. Mas a boa notícia é que a estimativa do Operador Nacional do Sistema é que teremos chuva pela frente. E aí a ANEEL já avisou. Tem mudança na bandeira tarifária para janeiro, de vermelha para amarela. Uma redução que pode chegar a R$ 15 na conta de luz. Mesmo assim, é nesse mês que usamos muito mais o ar-condicionado. Ainda mais agora, né, que ficamos bem mais tempo em casa. A Natália passou o ano em home office, com ar-condicionado no quarto e na sala. Ela também montou um escritório em casa, outra peça para encarecer a conta. E eu moro num apartamento que ele é posição solar norte, né? Então ele pega o sol da tarde o tempo inteiro. Então ele é muito quente, sim, ele é muito quente, então não tem como. E o que eu tenho, assim, tentado feito para reduzir é que eu tenho fechado, assim, quando começa o sol forte, eu tenho fechado os blackouts, né, as coisas assim, para não deixar o sol entrar muito forte. Outra dica boa é escolher o tamanho certo do aparelho para o ambiente. Evitar portas e janelas abertas e manter o filtro limpo também ajudam. Evitar ligar o ar-condicionado em horários de pico ou de alta temperatura, bem como evitar funções que baixam demais a temperatura e aumentam muito a potência. Evitar temperaturas muito baixas, preferir temperaturas na faixa de 23 a 25 graus Celsius que mantêm o conforto e reduzem o consumo de energia. Utilizar o ventilador aliado ao ar-condicionado é uma grande dica de economia também. Em geral, eles gastam muito pouca energia e a gente consegue reduzir bastante daí o consumo. Bom, a gente vai continuar nesse assunto conversando com a Giane Guerra, que já está por aqui. Ela traz também um alerta importante, porque se engana, Giane, quem pensa que a energia mais cara ela aparece só na nossa conta de luz, né? Tem vários outros impactos indiretos. Com certeza, Dani, porque se nós formos pensar, todo mundo que nos vende um produto ou que nos presta um serviço tem seu gasto também com a conta de luz. Também usa energia elétrica, em alguns casos usa muita energia elétrica. Então isso também é um custo para essas pessoas, para essas empresas e que eles precisam repassar, se não tudo, alguma parte dessa elevação do custo deles. Então chega para nós também. E tem outro aumento que é imediato, que é, por exemplo, no condomínio residencial. E a conta de luz pesa bastante no condomínio, nos prédios, né, nos condomínios de casas, e os condôminos precisam rachar esse valor e aumenta o condomínio, que pesa no orçamento das famílias. E tem mais. Em dezembro, houve um aumento de 15% em média aqui em Porto Alegre na conta de luz, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Foi a principal pressão sobre a inflação. Teve impacto da bandeira tarifária e teve também o impacto do reajuste da CE, que foi determinado lá no final de novembro. E agora, por mais que a bandeira tarifária fique menor nos próximos meses, com essa expectativa de chuva e de melhora nos reservatórios, a conta de luz seguirá mais alta do que no ano passado, porque teve o reajuste da CE que vai ficar valendo agora. Então, não dá para afrouxar, se possível, né, reduzir o consumo. Claro que nós sabemos, né, Dani, que o ideal seria um planejamento bom do governo para não precisar recorrer à geração de energia mais cara. Mas, enquanto isso, o boleto está chegando e nós precisamos pagar. E uma opção é para quem pode instalar, então, a geração de energia solar. Agora tem financiamento com juro bem reduzido para colocar o equipamento em casa e para quem consome bastante tem vantagem, Dani. Tá certo, a gente vai voltar a conversar com a Giane Guerra ainda hoje, aqui no JA, mas agora o nosso assunto ele gera uma expectativa enorme, ansiedade para muita gente, que é a chegada da vacina contra o coronavírus. As clínicas particulares estão se organizando para garantir a imunização contra o vírus e para isso tem inclusive uma comitiva de empresários na Índia. O Matheus Rodrigueiro está acompanhando, vai detalhar melhor para a gente aqui as ações desse grupo que chegou ontem para começar essa negociação com uma farmacêutica, né, Matheus?
Exatamente, Dani. Boa tarde a todos. É a Associação Brasileira de Clínicas Particulares, a ABCVAC, que está com essa comitiva na Índia para negociar com o laboratório Bharat Biotech, que produz a vacina Covaxin. Essa vacina ela já foi liberada para uso emergencial na Índia, mas ainda ela não tem a autorização da Anvisa, até porque o período de testes, as fases dos testes ainda não acabaram. Ela está na fase 3, são 3 etapas, essa é a última, apresentou bons resultados, mas ainda não tem o registro na Anvisa. A entidade nos informou que encaminhou esse pedido já para a Anvisa, que ainda não se manifestou sobre esse assunto. Essa vacina, então, ela estaria disponível para cerca de 70% de todas as clínicas particulares do país que são representadas por essa entidade. Nós conversamos com a representante dessa entidade, que é aqui da região norte do estado, ela que é empresária do setor e também falou sobre essa expectativa sobre essa vacina indiana. As clínicas de vacinas particulares que estão atreladas à Associação Brasileira de Clínicas de Vacina estão tentando ter acesso à vacina Covaxin. É uma vacina que já mostrou em fase 1, fase 2 e agora na fase 3 serem vacinas extremamente eficazes. A realização dessa importação, nós não sabemos em que escala vai ser feita, né? O número de doses provavelmente não vão chegar ao quantitativo todo de uma vez só, será escalonado. Então, nós estamos aguardando. Em relação a valores, nós não temos os valores ainda determinados, porque tudo vai depender da logística. Lembrando que essa seria a primeira vacina, então, disponível em clínicas particulares. Ainda não há uma data também para que essa compra aconteça e para que essas vacinas cheguem, de fato, nas clínicas. Mas a comitiva retorna no próximo domingo e deve trazer algumas notícias com relação a essa negociação. Vale destacar também que o governo federal, o Ministério da Saúde, já apontou que, caso as clínicas tenham acesso às vacinas, deverão ser priorizados também aqueles grupos que a gente já sabe, os profissionais da saúde, os idosos e também os pacientes com doenças crônicas, para aí sim iniciar essa vacinação também nas clínicas particulares. A gente segue na expectativa e acompanhando esse assunto, Dani. Claro que sim, atualizando sempre, né, as novidades. Obrigada, Matheus. É um assunto que gera muitas dúvidas, né? Muito tem se falado sobre vacinas contra a Covid, tem toda a expectativa que é enorme. A gente está acompanhando também o começo da imunização em outros países e tudo isso em meio a dúvidas, a incertezas. E nós convidamos para conversar conosco a biomédica e doutora em neurociências pela URGS, Melanie Fontes Dutra, que está entre os cientistas mais influentes nas redes sociais no combate à desinformação sobre a Covid-19, de acordo com o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados. Oi, Melanie, bem-vinda aqui ao Jornal do Almoço. Oi, Daniela, é um prazer estar aqui contigo. Bom dia. Bom, vamos lá, temos muitas perguntas nossas aqui, de quem acompanha o JA também. A gente tem ouvido tanto falar que até confunde, né? São pelo menos 4 vacinas que estão em teste aqui no Brasil, né? Tem a Coronavac, tem a de Oxford, tem a da Pfizer, enfim, isso causa uma certa confusão. Qual que deve ser usada, afinal? Bom, Dani, as vacinas, elas estão sendo desenvolvidas no mundo todo. A gente tem essas 4 que estão sendo testadas aqui no país e todas elas, até o momento, estão mostrando dados muito importantes, muito relevantes e promissores. Então, nós temos que ter essa noção de que a primeira que chegar para nós, para as campanhas de vacinação, são as que nós temos que abraçar e, caso tivermos a indicação para a vacinação, ir buscá-la e fazê-la. Todas elas têm um perfil de segurança interessante, algumas nós já conhecemos a eficácia, então todas elas são altamente recomendadas para que, no momento que for possível, buscarmos a vacinação. Bom, no momento que for possível, e quando deve ser esse momento, Melanie? Bom, a gente tem algumas previsões ainda para janeiro de recebimento de doses, tudo é necessário, então a gente tem a aprovação da Anvisa, né, para o uso emergencial dessas vacinas. Então, considerando que essa aprovação ocorra, que é o que nós estamos esperando um comunicado nos próximos dias,
A gente pode estar recebendo, então, alguns lotes ainda em janeiro e em fevereiro, e existem previsões para iniciar a vacinação ainda no fim de janeiro. Então, consolidando essa aprovação emergencial e essas previsões, é possível que a gente consiga, ainda nesse início de ano, começar uma campanha aqui no país. Agora, tem várias questões técnicas que a gente não entende direito, né? Por exemplo, nível de eficácia das vacinas. Se fala em 70%, 80%, 90%, o que isso significa realmente, né? O que é uma vacina segura? Dani, essa pergunta é muito boa, porque muita gente acha que eficácia é sobre o indivíduo, é quanto o indivíduo tem de chance de se imunizar ou não, e não é. Eficácia é sobre uma população. Então, se eu estou dizendo que a eficácia de uma vacina é em torno de 70%, 80%, eu estou dizendo que naquela população eu observei essa proteção conferida pelo imunizante. Então, é um dado super importante, mas ele não pode vir sozinho. Eu tenho que acompanhar o perfil desses participantes, eu tenho que ter participantes com uma faixa de idade abrangente, porque eu sei que o sistema imunológico varia ao longo da vida, a resposta pode ser diferente, então eu preciso ter idosos, crianças, jovens, adultos, para poder incorporar esses dados, e eu também preciso saber os eventos para poder contabilizar essa eficácia. Então, a eficácia é sobre uma população, e isso já diz muito sobre vacinas. Vacinas são uma estratégia para a população. Bom, deixa eu trazer aqui uma pergunta de quem acompanha o JA, da dona Maria Helena Varela, que é dona de casa. Roda aí. Será que essa vacina seria garantida? Será que realmente vai trazer a cura para nós? Então... Essa pergunta é muito boa. Desculpa, Dani, pode falar. Não, pode continuar. Ah, tá. Essa pergunta é muito boa porque muita gente acha que no momento em que eu me imunizar, eu já estaria protegido. E não é assim. O corpo leva um tempo para produzir essa resposta. Se eu tenho um regime de 2 doses, eu preciso respeitar esse regime. E, sobretudo, depois que eu me vacinar, nós temos um longo caminho até a cobertura vacinal, que é essa porcentagem de pessoas que vão estar imunizadas e vão proteger as pessoas que não puderam se vacinar. E isso vai derrubar a transmissão do vírus. Falar em cura para a Covid-19 é muito precoce nesse momento, porque nós ainda vamos conviver por muito tempo com esse vírus. Ele tem reservas biológicas em outros animais, então a gente ainda vai conviver com ele por um tempo. Mas é importante a gente entender que até atingir a cobertura vacinal, nós temos que seguir com as medidas de enfrentamento, pois somente na cobertura é que nós vamos poder experienciar uma proteção enquanto sociedade. Então já vou aproveitar e trazer a pergunta do Júlio César da Rosa, que enviou pelo nosso WhatsApp, que está nesse caminho também. Ele diz o seguinte: pode alguém tomar a vacina da Covid e ficar imune à doença e deixar de usar máscara e evitar o distanciamento social, ou vai ter que continuar respeitando as regras? É necessário continuar respeitando as regras, especialmente até a gente atingir esse valor de cobertura vacinal. Porque ainda que você esteja imunizado, a gente não sabe se você não é capaz de transmitir. E essa transmissão faz com que o vírus vá se adaptando, né, de hospedeiro a hospedeiro, e daqui a pouco pode gerar uma variante que a vacina possa não ter uma cobertura. E não é isso que a gente quer. Nós queremos que essas variantes têm uma frequência cada vez menor de surgimento por conta da nossa proteção enquanto sociedade. Então, ainda que você tenha se vacinado, se nós não tivermos a cobertura, estivermos passo a passo indo em direção a ela, é necessário usar todas as medidas, não só uma, mas combinadas de enfrentamento. Bom, vou trazer mais uma pergunta aqui, a da Yara Moraes da Silva, que é supervisora de serviços gerais. A minha dúvida é saber se os idosos vão ser vacinados com urgência, assim que chegar a vacina. Bom, sim, os idosos estão nos grupos prioritários, é inclusive um dos primeiros grupos onde está se destinando essas vacinas assim que elas chegarem. A gente tem várias faixas de idades, né, para abranger toda essa população, seguido de pessoas com comorbidades. Então, sim, os grupos prioritários para a vacinação compreendem os idosos, compreendem pessoas com comorbidades, profissionais de saúde. Então, esses serão os primeiros a ser vacinados. Fernanda está perguntando também pelo nosso WhatsApp, Melanie, se a vacina do coronavírus vai ser segura para as crianças.
Essa é uma boa pergunta. A gente tem dados hoje limitados para crianças, né? A Pfizer está fazendo uma investigação abrangendo participantes de 12 a 18 anos, porque até o momento a recomendação é de 16, 18 para cima, né? A gente não tem dados contundentes para idades menores que isso. A Pfizer está desenvolvendo esse estudo, então é possível que em breve a gente tenha dados mais consolidados para 12 a 18 anos. No entanto, menor que isso, a vacina, por enquanto, é contraindicada pela limitação dos dados que temos. Então, à medida que os estudos forem sendo desenvolvidos, a gente vai incrementando essa quantidade de dados para daí poder ter a segurança de fazer essa indicação. Por isso que é tão importante quem puder se vacine. Você estará não só se protegendo, como também protegendo todo mundo que não vai poder se vacinar, inclusive essa população, como as crianças. Exatamente, esse é um ponto importante que eu ia tocar contigo, porque a gente vê muita gente com medo, né, com receio, porque tem dúvidas em relação à vacina. A gente vê um monte de fake news também, algumas completamente absurdas, né, em relação à vacinação. É importante se vacinar. Exatamente, Dani. É uma estratégia de população, é uma estratégia de proteção social. Então, se eu me vacino, eu não estou só me protegendo, eu estou protegendo aquela pessoa que está do meu lado, que pode ter se vacinado ou não pode ter se vacinado, pode ainda estar suscetível à doença. É assim que nós evitamos doenças, que nós erradicamos doenças, tem doenças que não circulam mais hoje graças à vacinação, e é dessa forma que nós vamos controlando agentes infecciosos para no futuro termos a nossa população cada vez mais saudável e protegida. Então, quanto mais cedo e mais força nós entendermos e adotarmos essa ferramenta que é tão benéfica para a segurança da nossa população, mais saudável nós estaremos e mais rápido sairemos dessa pandemia. Melanie, muito obrigada pela tua conversa aqui conosco hoje no JA e parabéns, né, pelo trabalho de levar a informação, que a gente sabe que é uma arma poderosa, né, a mais eficaz no combate à desinformação. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Dani. Até a próxima. Um gaúcho de 230 milhões de anos. No próximo bloco você vai conhecer um animalzinho que teria sido o precursor dos grandes dinossauros voadores e a pesquisa gaúcha que ganhou fama no mundo todo. Em 1 minuto e meio. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda do Governo Federal terminou no dia 31 de dezembro e ajudou a manter muitas vagas de trabalho aqui no estado. Em meio à pandemia, só de abril a outubro, foram quase 1.200.000 trabalhadores com contratos suspensos ou com a jornada de trabalho reduzida. Como fica a partir de agora para os trabalhadores e empresas? Dá uma olhada. A Priscila é atendente em uma sorveteria em Sapucaia do Sul, na região metropolitana da capital. Ela teve o contrato de trabalho suspenso durante a pandemia por 4 meses. Fiquei com medo de não voltar mais, né? A gente fica com medo, né? Vai pra rua. Passado o susto, ela já retornou ao trabalho. A chefe dela, a Karen, acredita que com a sorveteria fechada, sem esse acordo, teria que ter demitido 2 das 3 colaboradoras. Procuramos passar bastante segurança para elas, né? Não pensar que iam voltar e iam ter que perder o emprego, né? Fizemos assim bastante campanha na cidade para o cliente voltar, né? E realmente o nosso faturamento foi bem inferior, ficou em torno de 40% menos. Só de abril a outubro, os dados do governo federal mostram que quase 480.000 trabalhadores gaúchos tiveram os contratos suspensos. Somando com os contratos que tiveram a redução de jornada de trabalho, o número chega a quase 1.180.000 acordos feitos com base neste programa. Os setores que mais aderiram ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda foram o de serviços e da indústria. Mesmo com a ajuda do governo, o setor calçadista calcula perdas em torno de 25% em 2020, mas está otimista para este ano. Acreditamos que no ano de 2021 possamos crescer 19% sobre o ano de 2020. Não vamos conseguir recuperar a produção que nós tínhamos no ano de 2019, mas tudo depende de como vai acontecer esse ano, né?
da questão da vacinação, de começar a vacinação e de buscar uma normalidade na vida da sociedade. Segundo o Ministério Público do Trabalho, esses acordos não devem gerar problemas jurídicos. A única preocupação é a falta de previsão na lei para o pagamento das férias e o 13º salário, que devem ser pagos integralmente. As férias, elas são pagas não pela execução do contrato, é simplesmente pela vigência do contrato. Esse é o entendimento. A adesão das empresas ao programa terminou no dia 31 de dezembro e muitos funcionários ainda estão protegidos pela lei. É que os empregos, nesses casos, precisam ser mantidos pelo mesmo período em que o trabalhador teve jornada reduzida ou suspensa. Se o acordo não for mantido, o trabalhador precisa ser indenizado. Voltei dia 1º de janeiro, volto à minha jornada normal de trabalho e ao pagamento do meu salário normal e o contrato continua normalmente. Eu apenas vou ainda ter essa garantia de emprego, que eu não posso ser despedido sob pena de o empregador pagar, além dos direitos normais de uma relação de trabalho que finda, uma indenização adicional, conforme daí o tipo de contrato, o prazo de redução salarial e, no caso de suspensão, o pagamento 100% integral dos salários devidos no período. Mas atenção, caso a demissão seja por justa causa, o trabalhador perde o direito de receber a multa pelo não cumprimento do contrato do programa. Bom, vamos saber direto aqui da Giane, né? Como é que fica o caixa das empresas com o fim desse programa do governo federal, que ajudou a pagar os salários de muitos trabalhadores? Qual que deve ser o impacto, Giane? Pois é, Dani, até porque esse número aumentou, né? Ao longo de novembro, dezembro, muitos outros acordos foram fechados. A última estimativa ali, até a metade de dezembro, é de 1.250.000 acordos aqui no Rio Grande do Sul. Como fica agora? Isso vai depender de cada empresa, de cada segmento. A crise ainda continua, né, em especial para alguns segmentos, e a perspectiva ainda é muito incerta. E isso faz com que as empresas decidam ou não em relação ao seu quadro de funcionários. Muitas empresas, Dani, infelizmente vão acabar assumindo o pagamento da indenização, mas não vão conseguir manter os seus funcionários com essa garantia de emprego, né? E outras, ainda pior ainda, acabam fechando. E aí a questão de como vai ficar, dar essa garantia de emprego, dar esse pagamento dessa indenização. Mas eu estava conversando sobre isso, Dani, com o advogado trabalhista que atua para entidades empresariais, Flávio Bino Filho, aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. E perguntei se tem alternativa para as empresas. Ele citou duas alternativas. Uma delas é o banco de horas. A empresa agora não tem demanda, não tem necessidade dos trabalhadores e no local de trabalho, né, trabalhando, então ela pode continuar pagando e guardar esse banco de horas, essas horas, para depois, com a perspectiva de uma retomada. A outra opção é o acordo coletivo, porque a medida provisória do governo dava essa facilidade do acordo individual entre o patrão e o trabalhador. Mas agora é possível fazer um acordo coletivo com os funcionários, com a categoria, e aí determinar como seria uma suspensão de contrato, uma redução de jornada, com pagamento de abono, com redução de salário. Enfim, é mais uma medida para manter os empregos e é interessante as empresas se informarem sobre isso também, Dani. Tá certo, Giane. Boa quarta-feira. Obrigada aí pelas informações. Agora a gente vai voltar um pouco no tempo, há exatamente 230 milhões de anos. Nessa época, vivia aqui nessa região do mundo um pequeno animalzinho que pode ter antecedido aqueles grandes dinossauros voadores. Um fóssil desse animal foi encontrado na região central aqui do estado há 10 anos e agora acaba de ganhar fama internacional. Vanessa Bax vai chegar por aqui para contar mais. Onde é que foi encontrado esse animalzinho, né? Esse pequeno dinossauro, Vanessa? Oi, Dani. Jovem, né? 230 milhões de anos. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Mais precisamente, foi encontrado em São João do Polesine, aqui na 4ª colônia de imigração italiana. Foi encontrado, como você disse aí, em 2010.
De lá para cá, muita pesquisa envolvendo pesquisadores argentinos, brasileiros e também norte-americanos, até a publicação desse artigo científico na revista britânica Nature. Inclusive, o nosso fóssil aqui gaúcho, ele foi capa dessa revista, tá muito, muito famoso. É um bichinho pequeno, né? Ele viveu há 230 milhões de anos, já tinha algumas características aí comuns aos pássaros, mas ainda não voava. Mas é uma importante descoberta, né? Essa, em função de que consegue explicar a evolução para aqueles dinossauros grandes e que voavam. Esse animal viveu há 230 milhões de anos. Era pequeno, do tamanho de um quero-quero. Os pesquisadores descobriram isso estudando o fóssil encontrado em 2010 em São João do Polesine. Ele foi batizado de Ixalerpeton polisinensis. Era um pequeno animal parecido com um dinossaurozinho. Ele teria uns 20 centímetros de comprimento e seria um animal muito leve, muito ágil. E o seu comportamento era extremamente rápido e provavelmente teria uma andadura, um jeito de andar do tipo saltatório, né? E comeria pequenos insetos. A importância desse pequeno fóssil é que ele provavelmente ele fecha, né, uma dúvida que existia durante muito tempo, que seria o elo perdido entre os pterossauros. Ou seja, ele veio antes da espécie de dinossauros que voava. Por isso ajuda a explicar essa evolução. Quem fez as ilustrações que estão na revista Nature foi o paleoartista Rodolfo Nogueira, mineiro que desenha répteis desde que tinha 11 anos. Ser um brasileiro a ilustrar a capa de uma Nature assim, é um reconhecimento máximo. Não só para o meu trabalho, eu acho, mas para todos os ilustradores científicos do país e paleoartistas também. E eu ouso dizer até para a nossa comunidade científica, porque praticamente todos os pesquisadores do planeta souberam do resultado desse estudo, que clareia o que sabemos sobre os pterossauros. Os pesquisadores dizem que os estudos sobre esse animal pré-histórico abrem grandes possibilidades de novas descobertas, já que se trata de um fóssil que ajuda a explicar a origem de um grande grupo de animais. Esta recente publicação na revista Nature, ela vem então demonstrar a importância dos fósseis encontrados aqui no Rio Grande do Sul nos últimos 20 anos. E vem coroar o esforço da Academia de Paleontologia Brasileira ao longo dos últimos anos. Então, esse é um esforço conjunto da ciência nacional, né, participando dos trabalhos mais importantes sobre evolução que estão surgindo hoje na ciência internacional. Lembrando, né, que não só as cidades da Quarta Colônia, mas outras cidades aqui da região central são consideradas verdadeiros berços dos dinossauros, exatamente, né, por ter uma importância paleontológica, podendo explicar aí a origem dos dinossauros e também a disseminação deles pelo nosso planeta. Já imaginou, Dani, pensar como é que era a vida naquele tempo? Eu acho tão incrível, viu, Vanessa, descobrir o passado. Imagina, 230 milhões de anos. Obrigada, viu? Uma boa quarta-feira para vocês. Vamos falar um pouquinho do futuro, pelo menos um futuro mais próximo, aquele que dá para a gente prever, Marco Matos. Previsão para o fim de semana, talvez? Vamos lá, então. Ó, tem notificação aqui na nossa central de verão. Quer ver só? Vai agradar quem está na praia. Ó. Onda de calor a partir de sábado, com temperaturas acima dos 35 graus pelo nosso Rio Grande do Sul. Até lá a gente vai ter aquela história, né, de um pouquinho de chuva, um pouquinho de sol, e a partir de sábado é tempo firme e temperaturas altas. Agora é o seguinte, quero mostrar para vocês algumas cidades que eu separei aqui na nossa tela. Vamos mostrar aqui, ó. Conhece, Dani? Maçambará, na fronteira oeste, Candiota, na Campanha, Camaquã, até aqui pertinho de Porto Alegre. Camaquã eu conheço. Camaquã é ótima, tia minha que mora lá. Santo Augusto, no noroeste do estado. Ó, todas essas cidades amanhã pode ter um pouquinho de chuva, chuva que deve ser rápida e passageira e com temperaturas altas, quase batendo nos 30 ou até passando dos 30. Legal trazer essas cidades aqui, né? Beijão aí para Maçambará, Candiota, Camaquã, Santo Augusto. Saiu os telespectadores de lá, então se sentam abraçados aí por nós aqui do estúdio. E vamos lá, vamos seguir aqui vendo uma curiosidade sobre amanhã. Quer ver só? Período do dia em Porto Alegre amanhã. Falei que vai ter chuva no estado amanhã, né? Mas não é uma chuva o dia inteiro, não. Então, em Porto Alegre amanhã é sol até a tarde e chove só durante a noite. E em Capão da Canoa, a gente vai mostrar aqui também
que vai acontecer parecido. Ó, vai chover só um pouquinho durante a tarde e nem vai atrapalhar a praia. Por isso, bora voltar para a nossa central de verão, aqui na tela, porque eu quero ir direto até a beira da praia. A gente falou com a Natália King antes, ela disse que ia estar lá, ó. Pé na areia, Natália King. Vamos apertar aqui de novo. Aí, agora sim, Tramanda aí, conta pra gente como é que tá. O pessoal saiu de casa e foi pra beira do mar? Pé na areia, com certeza, Marco. Boa tarde para vocês de novo, pro pessoal que tá em casa. Eu fiquei muito feliz com a escolha de vocês, porque o dia tá bombando, gente. O sol tá forte, a chuva tá passando bem longe daqui. Nós estamos em Tramandaí, sim, mas também conseguimos mostrar Imbé. É verdade, o Guto vai mostrar para vocês, olha lá. Imbé tá lá no fundo, aquele monte de guarda-sol colorido. Dá para ver que tem bastante gente por lá. Vale lembrar sempre das regras do decreto para quem tá na praia. O distanciamento de 3 metros entre as famílias, distanciamento de 1 metro entre as pessoas, sempre usar máscara na faixa de areia, só pode tirar a máscara mesmo para tomar banho de mar. Tem uma guarita salva-vida bem ali e é bacana que esse é o ponto que a lagoa se encontra com o mar. Olha que vista bacana, né? Muito legal isso aqui. E aqui sim, o mar, gente. Tem pessoal já aproveitando a água lá no fundo, como o Guto mostra para vocês. Ali do outro lado, agora só tem um guarda-sol. Pois é, tinha uma outra família lá perto das dunas, então a gente encontrou esse local super bacana, que o pessoal consegue curtir a praia com um distanciamento de forma super segura. Dani, Marco, me despeço de vocês. Claro que da água, né? Óbvio. Eu me lembro que dia 31 eu tava aqui em Tramandaí, conversei com vocês e disse que a água tava gelada. Agora tá uma delícia. Então fica a dica, né? Pra quem tá na praia, vem aproveitar. Vale tomar o banho de mar, que tá muito gostoso. Beijo pra vocês, boa quarta-feira. Amanhã a gente conversa. Até mais, Natália. Adorei. Que vontade de entrar no mar, Dani. Acho que valeu a nossa escolha lá da beira do mar. Valeu demais, né? valeu demais. Vamos passear um pouquinho aqui pela janela do JA, Marco? Vamos lá, vamos abrir aqui. Pra onde tu quer ir agora, Dani? Vamos pra fronteira, pode ser? Fronteira Oeste, Uruguaiana? Fronteira Oeste? Vamos botar aí Uruguaiana então na tela? Tem como a gente encher o telão aqui, gente? Que a gente quer a janela grande. Tá aí. Aí, janela de luxo no Jornal do Almoço. Aí, agora não. Vamos de novo, vamos ver se vai. Vamos botar a Uruguaiana no telão? Tem como? Vai ficar mais bonito. Agora sim, ó, tela cheia dos nossos telespectadores, 29 graus agora por lá, Dani. Céu tá azul e Dani vai chegar a 35 lá hoje. Calorão em Uruguaiana. Vamos então para outro ponto, onde faz muito calor também sempre, né? Santa Rosa? Santa Rosa. Então vamos lá, ó. Tá aí, ó, Santa Rosa, noroeste do estado, 28 graus agora e por lá vai chegar a 34 daqui a pouquinho. Bom, depois do nosso passeio, nada melhor que dar uma olhadinha nas mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp, que é sempre um momento que a gente curte muito, né, Marco? E quantas mensagens a gente recebeu hoje? Olha, o pessoal muito perguntou das vacinas e também mandou muitas imagens de momentos importantes. Olha essa, Dani. Boa tarde, Dani. Minha filha Isabela começando a dar os primeiros passos. A Bruna Schultz de Novo Hamburgo. Beijão, coisa linda para Isabela. Eu tenho uma pequenininha também e sei quanto é linda, né, essa curtição. Então vamos lá, mais uma então. Ó, bom a princesa dia, Emily ajudando a desmontar a sua árvore de Natal. Feliz Ano Novo a todos. Nilda de Porto Alegre. Isso aí, dia de Reis. Ó, tem colheita importante aqui, ó. Ontem a gente mostrou melancia e beterraba. Hoje, ó, colheita de hoje em Gramado. A Roberta mostrando daí a colheita de abacaxi. Quem não conhece colheita de abacaxi é desse jeitinho aí. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Um beijo, boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, gente. Tchau.